Olá, meu aluno, estamos de volta. E aí, conseguiu colocar em dia todos os conteúdos compartilhados? Eu falo todos de morfologia. Nós começamos estudando o que mesmo? Estrutura de palavras, exatamente, como tem de ser pelo início. Pelo início, como uma palavra é constituída. Já vimos que são pelos morfemas. Legal? Avançamos. O que aconteceu logo após? Eu passei um quadro explicando as áreas constitutivas de uma gramática para ajudar você nessa caminhada. Aí depois, sim, nós começamos a trabalhar as 10 classes gramaticais. Começamos pelo poder do substantivo. O substantivo foi visto, conceituado, classificado e agora vamos aguardar as atividades. Comecei adjetivo. No último encontro, nós já conceituamos, vimos as suas classificações e estudamos até algumas flexões. Agora, vamos falar da flexão mais interessante, a flexão de grau. Preparado? Ok, professora, mas onde nós estamos nessa caminhada? Nós estamos aqui, olha, 3.6. Já entenderam, né? Nós estamos no terceiro tópico do edital de vocês. Essa é a mensagem que eu quero que você pense um pouquinho, porque ela vai nos acompanhar. Eu falhei muitas e muitas vezes na vida. E é exatamente por isso que eu obtive sucesso. Quem disse isto? Michael Jordan. Isso quer dizer o quê, professora? Que falhar nunca foi prejuízo, falhar nunca foi derrota. Falhar faz parte do processo evolutivo. Quem não falha, professora? Meu amigo, quem não tenta. Agora, vamos falar de flexão. Flexão de grau. Considero a flexão mais interessante. Por que mais interessante, professora? Porque ela traz algumas particularidades que a flexão de substantivo não traz. Então, se esta é a mais interessante, claro que esta será a tendência. Fique esperto, porque surgirão algumas nomenclaturas. Grau superlativo, absoluto sintético. Fique calmo. Nós vamos com calma, vamos montar esse esquema e depois é só analisar que você vai conseguir. É uma matéria quente? É, senão não estaria aqui ocupando o seu tempo. É uma matéria bem aquecida. Flexão de grau dos adjetivos. Dizer que um adjetivo varia em grau significa dizer que, em algumas construções, ele terá seu valor intensificado, normalmente por um advérbio ou por um sufixo. Vai entendendo isso, hein? Existem duas situações em que o adjetivo pode variar em grau: em uma estrutura de comparação ou em uma estrutura de superlativo. Então, já fizemos aqui a primeira subdivisão. O tópico é flexão de grau, mas você vai entender que essa flexão de grau, ela acontece primeiro em um grau comparativo e depois em um grau superlativo. Vamos começar pelo grau comparativo. Você já estudou em algum momento esse grau comparativo. Não só estudou, como você usa esse grau comparativo no seu dia a dia. Paulo é mais esperto que o irmão. Maria é tão inteligente quanto a mãe. Você percebeu? Ele não faz a tarefa como o irmão também não faz. Enfim, eu estou comparando. Você percebeu que para se estabelecer comparação é necessário polo 1 e é necessário o polo 2? Isso quer dizer que eu vou precisar de dois polos, minimamente, para estabelecer essa relação de comparação. Claro que eu posso estar falando de Maria e João, como eu posso falar também de duas qualidades de um único ser, de dois defeitos de um único ser. O que não pode acontecer é não existir esse polo para a comparação se materializar. Então, vamos que vamos de comparação. Grau comparativo, nós já sabemos que vamos precisar de dois polos. Até aqui estamos juntos? Ok, Cláudia, então esse superlativo não vai, né? Calma, nós vamos chegar lá também. Conforme o tipo de comparação, dois adjetivos, há três tipos de grau comparativo. O grau comparativo pode ser de igualdade, o grau comparativo pode ser de superioridade
E o grau comparativo pode ser de inferioridade. O que você vai fazer, meu aluno? Você vai buscar sempre o simples, porque você precisa só compreender a matéria e lembrar dela no dia da prova. Então, vamos entender agora, através dos exemplos, a diferença deste grau de igualdade. Grau comparativo de igualdade. A receita dela é tão saborosa quanto a sua. Você percebeu que eu estou comparando a receita? A receita de uma pessoa com a receita de uma outra pessoa. Então, existem os dois polos necessários. Ok, professora. E quando acontece esse grau comparativo de superioridade, o título já dá a pista. A receita dela é mais saborosa do que a sua. Mais uma vez, estou comparando a receita de uma pessoa com a receita de uma outra pessoa, só que eu estou apreciando, eu estou colocando uma receita melhor que a outra. Isso não aconteceu no terceiro caso, grau comparativo de inferioridade. A receita dela é menos saborosa do que a sua. Desta vez, mais uma vez, constatamos esses dois polos. A receita de uma pessoa sendo comparada à receita de uma outra pessoa. Só que você observou que desta vez ela foi depreciada? Então, primeiro, chama atenção para essas palavras que estão negritadas. Elas são pistas, tão quanto para comparativo de igualdade, mais do que para comparativo de superioridade. Agora veremos o grau superlativo. Para este, sim, eu vou pedir uma atenção dobrada de vocês. Professora, por que uma atenção dobrada? Porque agora surgirão algumas nomenclaturas, meus alunos, algumas palavras que, se vocês não tiverem calma, vocês podem confundir, né? E basta uma confusão na nomenclatura para vocês já perderem a questão. Vamos entender que esse grau superlativo, primeiro vamos entender o que é isto, né? O que é um grau superlativo? Olha a palavrinha super. O grau superlativo é uma forma de qualificação na sua quinta potência. Quando alguém aciona esse grau superlativo, é que nós estamos dando uma qualificação máxima que a nossa língua portuguesa autoriza. Então, eu preciso entender que o grau comparativo vai trabalhar em 3 segmentações: igualdade, superioridade e inferioridade. Acabou. Mas esse aqui vai haver mais desdobramentos. No momento, eu quero você só registrando que esse grau superlativo é uma forma de qualificação na sua quinta potência. Vamos agora, passo a passo, entender esse grau superlativo, o que ele pode expressar na verdade. Primeiro, o grau superlativo pode expressar que um ser possui uma qualidade em elevado grau. Vou repetir, que um ser possui uma qualidade em elevado grau, mas também comunica que, comparando com outros seres que possuem a mesma qualidade, um sobressai-se por possuí-la em grau maior ou menor que os demais. Professora, realmente complicou, deixe isso mais fácil. Pensem comigo. O grau superlativo, que imagem eu quero que vocês façam? Um ser pode receber uma qualificação em um grau máximo, mas perceba, eu não estou comparando mais esse ser a ninguém. Quando eu falo meu aluno é inteligentíssimo, eu comparei meu aluno a alguém? Não. Mas eu não qualifiquei meu aluno? Sim, ainda usei um sufixo superlativo. Olha o que eu falei. Quando um brasileiro aciona o grau superlativo, ele quer qualificar algo em máxima potência. Então, meu aluno é inteligentíssimo. Não é comparação, porque não existe o segundo polo. Eu qualifiquei o meu aluno na potência máxima. Mesmo que eu fale que meu aluno é muito inteligente, ele continua sozinho recebendo essa qualificação. Até aqui foi? Então, caso 1, que um ser possui uma qualidade em elevado grau, inteligentíssimo ou muito inteligente. Você está comigo, meu aluno? Ok? Agora eu vou para o segundo caso. Quando um ser é comparado a um grupo de pessoas,
Agora não é mais de um para um ou um sozinho. Eu vou comparar uma pessoa a um grupo de pessoas e vou ou apreciá-la ou depreciá-la. O Paulo é o mais inteligente da turma. O que eu estou dizendo? Que a turma também é muito boa, mas que o Paulo se destaca. Então, não é mais comparação, porque eu não estou com equilíbrio. Eu estou comparando uma pessoa a um grupo de pessoas. Eu posso falar que o Paulo é o menos esperto da turma. Mais uma vez, preste atenção no segundo texto para que vocês possam se encontrar. Então, quando eu falo que comparando com outros seres que possuem a mesma qualidade, que possuem a mesma qualidade, um sobressai-se por possuí-la em grau maior ou menor que os demais. Ficou claro isso? Eu não vou avançar sem você estar seguro nesse início. O início é fundamental. Então, vamos a um ajuste? Muito bem. Grau dos adjetivos merece atenção dobrada, é diferente dos substantivos, lá é bem mais fácil. Esse grau, primeira consciência que meu aluno tem de ter, que esse grau se divide, primeiro, em grau comparativo e o grau superlativo. Vamos começar pelo mais fácil? O grau comparativo vai estabelecer uma comparação, essa pode ser de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Vai haver alguém sendo comparado a algo, haverá uma situação sendo comparada a outra situação. Muito bem. Agora vamos para o outro, que é o grau superlativo, que nós só acionamos quando nós queremos intensificar essa qualificação. Lembre-se de que qualificação não é só elogio, pode ser também depreciação, né? Muito bem. Quando nós chegamos ao superlativo, é necessário fazer 2 filtros. Primeiro, eu vou qualificar uma pessoa na quinta potência. Eu não quero compará-la a ninguém, eu vou qualificar só ela, que foi o primeiro caso. Ou eu posso enaltecer uma pessoa ou depreciar uma pessoa frente a um grupo de pessoas. Um grupo. Assim como eu posso falar que fevereiro é o mês mais divertido do ano. Você percebeu que eu estou falando que um mês, fevereiro, ele é mais animado que os outros 11, considerando que são 12 meses que constituem um ano. Eu não estou falando que os outros não são animados. Eu só falei que fevereiro é o mais animado. E isto não é comparação, isso é grau superlativo. Agora que vocês entenderam que há uma diferença, agora vamos para os nomes, porque é muito importante a nomenclatura. A nossa atividade prova acontecerá sempre com a nomenclatura. Essa nomenclatura, ela que vai constituir os enunciados. Ok. Dessa forma, temos os seguintes graus de superlativo. 1, superlativo relativo, quando o engrandecimento se refere a um conjunto. Então, como é que é, professora? O grau superlativo relativo ocorre quando o engrandecimento se refere a um conjunto. Ok, então eu quero um exemplo. Dentre os livros de sua autoria, aquele é o mais complexo. Qual é a inferência, professora? Existem outros livros, né? Sim. Os outros também são complexos, verdade? Sim. Mas esses são mais. Este que ela está se referindo, esse no singular, esse é mais do que os demais. Dentre os livros de sua autoria, aquele é o mais complexo. Então, estou comparando um com vários. É isso que marca o grau relativo. Estamos juntos? Ok? Avançando. Existe o superlativo absoluto. O superlativo absoluto acontece quando o ser fica sozinho. Quando se refere a apenas um substantivo. Simples assim, como o nosso rei absoluto, né? O absolutismo. Então, aquele livro é muito complexo. Você está observando? Eu comparei esse livro a um outro livro? Não. Então, eu estou dando qualidade máxima a ele. Ele não é só complexo, ele é muito complexo. Você percebeu que eu usei o advérbio de intensificação? Até aqui estamos juntos? Ok? Mas não para aí, meu aluno. Não para aí.
Eu preciso que você entenda que vai haver mais uma subdivisão. Sério, professor, assim, vai haver mais uma. Então, agora eu quero que você pense neste grau superlativo relativo e no grau superlativo absoluto, porque eles vão se subdividir. Então, vamos a ele. Vamos a essa subdivisão. Superlativo relativo pode ser de superioridade, é o mais responsável dos filhos. Pense comigo. Marcelo é o mais responsável dos filhos. Você já percebeu que eu estou comparando um com vários. Se filhos está no plural, já sei que o grau é relativo. Como Marcelo é o mais responsável, é relativo de superioridade. Muda se eu falar. Marcelo é o menos responsável dos filhos. Você percebeu? Professora, por que relativo? Porque eu estou comparando um a vários. Professora, por que de inferioridade? Porque eu estou colocando ele em qualificação aquém dos outros irmãos. Então, primeira matemática, eu já estou fechando. O grau superlativo só se classifica em superlativo relativo de superioridade e grau superlativo relativo de inferioridade. Estou falando do superlativo relativo, tá? Não é igual ao grau comparativo que se subdivide em 3, não. Igualdade, superioridade e inferioridade. Aqui não. No grau superlativo relativo, só há de superioridade e o de inferioridade. Agora, vamos conversar com o grau absoluto? Porque o grau absoluto também se subdivide. Esse grau absoluto pode ser analítico, ele é muito responsável, mas pode ser sintético, ele é responsabilíssimo. Primeira característica, você percebeu que eu não estou comparando ele a ninguém? Você percebeu que ele sozinho está recebendo a qualificação? Você percebeu que quando se fala em grau analítico, nós usamos duas palavras? O advérbio muito e o adjetivo responsável? Você sabe o que significa a palavra análise? Analisar é ampliar. Se eu entregar a você uma lauda com um texto e pedir para você desenvolver uma análise, fazer a análise do texto, eu vou esperar minimamente mais de uma lauda como resposta, porque analisar é agregar seu ponto de vista, então você vai desenvolver. Diferente de síntese. O que é sintetizar? Sintetizar é diminuir. Se eu entregar a você um texto ocupando uma lauda e pedir a síntese, você não pode me entregar 2 folhas. Você tem que me entregar menos desse material que foi compartilhado. Se eu usei uma folha inteira, você tem que pelo menos me entregar metade, né? Nunca a mesma coisa e muito menos maior, porque é uma incoerência com a chamada. Então, quando que esse grau superlativo absoluto é analítico? Quando eu uso 2 palavras, o advérbio e o adjetivo. Quando ele é sintético? Quando eu agrego o tal sufixo superlativo. Então, quando eu falo que ele é responsabilíssimo, eu qualifiquei naquela quinta potência usando uma palavra só. Eu trouxe o afixo sufixal. Reinando a paz? Melhorou? Mas ainda pode ficar melhor. E vamos para esse texto melhor, porque essa matéria aqui é outra considerada clássica. Acompanhe esse gráfico. Grau dos adjetivos. Nós temos o grau comparativo, que classifica-se em superioridade, mais alto. Paulo é mais alto que Marcelo. Grau comparativo de inferioridade, menos alto. Paulo é menos alto que o Marcelo. E grau comparativo de igualdade. Paulo é tão alto quanto o Marcelo. Beleza? Mas não para aí. Esse grau de adjetivo também ocorre na sua instância superlativa, que é aquela qualificação máxima que nós empregamos. E esse grau superlativo pode ser relativo,
E nós vimos que, sendo relativo, será relativo de superioridade. Paulo é o mais alto dos meninos, ou será relativo de inferioridade? Paulo é o menos alto da classe. Mas não para. Lembra aquele que recebe a qualificação sozinho, o absoluto? O grau superlativo absoluto pode ser sintético, quando eu uso uma palavra só, mas convoco o sufixo superlativo. Paulo é altíssimo. Mas pode ser absoluto analítico, quando eu continuo qualificando uma pessoa, mas eu tenho como suporte dois vocábulos, um advérbio e um adjetivo. Paulo é muito alto. Ficou mais fácil? Então, por esse esquema, você pode trabalhar o processo mnemônico e arrumar o seu exemplo. Porque quando você traz o seu próprio exemplo, essa informação fica num mindset de longa duração. Descubra que o caminho mais simples é o que memorizamos por mais tempo. Logo, não complique a sua vida, porque ela já está com muitos desafios. Eu só quero que você trate de entender esse esquema, para no dia da prova esse esquema não derrubar você. É simples assim, ok? Parece complexo, é muita informação, mas se você for devagar, você vai ganhando e daqui a pouquinho você conseguirá explicar grau de adjetivos para os seus amigos. Agora vamos falar de locução. O que vocês acham? Locução é um tema quente no nosso concurso? Todas as locuções. Então vamos relembrar o que é locução. Locução é o encontro de palavras representando uma classe gramatical ou uma função sintática. Da mesma forma que há locução adjetiva, há locução adverbial, locução prepositiva, locução conjuntiva, locução verbal. Então, nunca haverá locução de uma única palavra. Feito? Agora os holofotes ficarão sobre a locução adjetiva. E o que eu preciso saber, professora? Você precisa minimamente entender dessa fórmula. As locuções adjetivas são formadas geralmente de uma preposição mais substantivo e substituem um adjetivo. Essas locuções funcionam como um adjetivo, qualificam um substantivo e desempenham normalmente uma função chamada de adjunto adnominal. Preste atenção. Normalmente não significa sempre. Não significa sempre. Haverá conflitos aí na sintaxe, onde isto vai ser tranquilamente destacado. Ok, professora, vamos agora demonstrar. Homem covarde, homem sem coragem. Vocês estão observando? Quando eu falo homem covarde, eu estou com uma palavra só, um qualificador. Então, covarde não é locução adjetiva. Mas quando eu falo homem sem coragem, já virou locução. Cara angelical, angelical é uma palavra só, está qualificando substantivo, logo é só um adjetivo. Mas eu posso trazer o equivalente no formato de locução. Cara de anjo. Então, preste atenção, porque a locução ela vai precisar de mais de um elemento. O que você não pode. E aí vamos falar de questões mais elaboradas. Confundir locução adjetiva com locução adverbial. Professor, isso é possível? É possível sim. E acontece. Vamos acertar algumas informações. A locução adjetiva só pode dialogar com substantivo. Adjetivo é uma classe determinante do substantivo. Por acaso o advérbio pode dialogar com substantivo, meu aluno? Não. Advérbio é classe gramatical invariável que modifica um outro advérbio, um adjetivo ou um verbo. Nunca um advérbio vai dialogar com substantivo. Acho que já pode ajudar. Mas, de qualquer forma, fique esperto, porque a banca possui mais marcas que acabam influenciando, algumas construções que influenciam, os alunos mais cansados. Então, não confunda locução adjetiva com locução adverbial.
Vi uma menina em Minas Gerais. Você percebeu a cilada? Em Minas Gerais é a tal locução. E ela encontra-se ao lado do substantivo menina. E agora, professora, basta estar ao lado para dialogar? Em Minas Gerais está realmente dialogando com o substantivo menina? Meu aluno, claro que não. Vi uma menina onde? Em Minas Gerais. Então, se sinaliza lugar, é uma locução adverbial de qual circunstância? De lugar. É diferente de vi uma menina de Minas Gerais. Agora, a intenção não é o lugar, e sim a qualificação dela, a origem. É uma menina mineira. Não é uma menina carioca, paulistana, não é. E aí, se você não prestar atenção, confunde ou não confunde? Então, em dia de prova, você tem que levar essa informação, porque esse tipo de construção vai surgir. E só ganha esta diferença o aluno que possui bagagem. Ele tem de entender quando ele está diante de um circunstancial e quando ele está diante de um qualificador. Menina de Minas Gerais é a menina dela, daquele lugar. Menina em Minas Gerais já é onde ela se encontra. Então, um anuncia a circunstância de lugar e outro dá noção de origem. E aí muda a classe gramatical, muda a função sintática e muda valor semântico. É muito rico esse jogo. Ok, Cláudia, vamos avançar. E agora? Agora vamos falar sobre algumas questões de prova. Vamos falar daquilo que é mais recorrente e vem caindo mais. Valor objetivo e valor subjetivo dos adjetivos. Uau! Não estudei isso, professora. O que é isto? Meu aluno, valor objetivo, valor subjetivo, você só vai conseguir avaliar dentro de um contexto. Vamos partir desse princípio, tudo bem? Quando que o valor é objetivo, quando o valor é subjetivo? Algumas construções já carregam essas classificações. Só que as mais interessantes são decididas dentro de um texto. De qualquer forma, quando nós falamos que um adjetivo tem seu valor objetivo, nós temos uma informação factual. Por exemplo, vocês estão olhando para esse celular? Qual é a cor desse celular? Ó, a capa dele é preta. Então, esse adjetivo, preto, é objetivo ou subjetivo? Objetivo, professora. A verdade é universal, é algo factual. Mas se eu falar para vocês que esse celular é grande, alguém pode discordar. E aí já é valorativo, que é o subjetivo. O subjetivo é opinativo, o objetivo é factual, mas toda essa análise ela deve ocorrer dentro de contexto, porque o contexto, por ser soberano, pode ressignificar tudo. Feito? Ok, vamos agora analisar o que mais vem caindo nas provas, porque essa questão aqui cai na graça dessas bancas semânticas. Os adjetivos podem ter valor subjetivo quando expressam opinião, ou podem ter valor objetivo quando atestam qualidade que é fato e não depende de interpretação. Até aqui nós entendemos, né? Adjetivo opinativo, ele é o subjetivo, e o adjetivo objetivo é o factual. Vamos demonstrar. Quando eu falo carro bonito, será que todos vão concordar comigo? Realmente esse carro é bonito para todo mundo? Claro que não. Alguém vai falar, discordo, não acho esse carro bonito. Mas se o carro for preto, aí não há, professora, não há discordância. É preto e ponto final. Então, bonito é valorativo, mas preto, neste contexto, já é o quê? Factual. Quando eu falo turista animado e falo turista japonês, você concorda que ele nasceu japonês, ele vai viver japonês e ele vai morrer japonês? Isso é fato, não se discute. Agora, turista animado pode ser animado para mim e para você não ser. Então, se é valorativo,
nós classificaremos esse adjetivo como subjetivo, ok? Os adjetivos opinativos, por serem marca de expressão de uma opinião, são acessórios, podem ser retirados sem prejuízo gramatical. Meu aluno, coloque aí, meu aluno, várias estrelinhas nessa observação. Quantas questões se resolvem só com esta consciência, ok? Agora vamos falar de ordem da expressão nominal, substantivo e adjetivo. Quem nesse treinamento não fez ainda uma questão famosa da nossa banca FGV, assim como da banca Sebrasp, daquelas inversões de termos sintagmáticos. Dentro de uma expressão, mudança de posição daquela palavra, alterou classe gramatical, mudou a função sintática, mudou o sentido original. Isso é o quê, professora? Paráfrase, reescritura, conteúdo certo na sua prova. Então, vamos com calma. Ordem da expressão nominal, substantivo e adjetivo. Só há este? Não. Este é o que cai mais. Mas há mais fórmulas para se treinar. Mas este daqui bate recorde. O que eu quero que você entenda? Que não é a mesma coisa falar a pobre menina chegou, a menina pobre chegou. A banca vai brincar com essas inversões de termos dentro dos sintagmas. Sintagmas, grupos de palavras que representam uma função. Vamos colocar assim. Então, uma oração, quando completinha, ela é constituída por 2 sintagmas. Um sintagma nominal, que é o sujeito. Você concorda que dentro de um sujeito nunca vai aparecer um verbo? E o sintagma verbal, que é o predicado. Não existe predicado sem verbo. Feito? Agora, vamos entender como isso pode cair na nossa prova. Agora, veremos o efeito da troca de termos em algumas palavras. Uma expressão formada por substantivo mais adjetivo é uma expressão nominal ou sintagma nominal. Porque o núcleo é um nome, um substantivo. A ordem natural do sintagma é essa, ok? O substantivo aparecendo antes, porque nós já sabemos, substantivo é o poder, né? Ele sustenta todas as outras classes gramaticais determinantes. Mas, quando trocamos essa ordem, quero dizer, tira o substantivo da cabeceira, do espelho, do início, poderemos ter 3 casos. E esses 3 casos nós vamos agora entender. Primeira situação, não muda nem a classe gramatical, nem o sentido. Então, eu analiso este sintagma nominal. Cão bom. Se eu retirar o cão, que é substantivo, e passar para depois do adjetivo, mudou alguma coisa? Bom cão. Mudou alguma coisa? Não, professora. Não muda nem a classe, nem o sentido. Cão, que era substantivo, mudou de posição, mas continuou substantivo. Bom, que era adjetivo, mudou de posição e continuou adjetivo. Então, se não houve mudança de classe gramatical, não pode ter existido mudança de sentido particular, ok? Próximo caso. Muda o sentido sem mudar as classes. Esse é muito, muito especial, meus alunos. Prestem atenção. Candidato, pobre. Pobre candidato. Você percebeu? Quando eu falo candidato pobre, o candidato, se eu estou falando dele, ele é meu substantivo. E pobre, eu estou referindo-me a esse substantivo. Então, pobre é a classe gramatical subalterna. Ela é que vai ser, a palavra pobre, ela que vai ser o adjetivo. Se eu falo pobre candidato, você não vai errar. Você vai continuar falando que candidato é o substantivo, porque nós já entendemos que substantivo é substância e é de quem eu falo. É o substantivo que dá origem aos comentários. Ele é a substância. Então, quando eu falo candidato pobre, pobre candidato, eu estou falando dele. Mas o incrível é que eu mudo o sentido sintagmático.
Quando eu falo candidato pobre, eu aciono o valor objetivo do adjetivo. É comum, quando o adjetivo está depois do substantivo, quando ele se encontra posposto ao substantivo, é comum esse adjetivo possuir o valor objetivo. Então, se eu falo candidato pobre, isso quer dizer que ele não possui dinheiro, níquel, posses. E por que eu sei que é essa interpretação, professora? Porque eu vou ao dicionário. O valor objetivo está no dicionário. Mas o que acontece quando esse adjetivo aparece anteposto ao substantivo? No comum, ele aciona o valor subjetivo. Você compreendeu? E se acionamos o valor subjetivo, nós excluímos o valor objetivo. Então, quando eu falo pobre candidato, não pode ser mais falta de dinheiro. Não pode. Agora, por ser valor subjetivo, é opinativo, é valor ativo. Agora é coitado, pobre candidato, coitadinho dele. E tudo isso acontece dentro de texto. Se não prestarmos atenção, nós podemos marcar como gabarito algo que não tem nada a ver com a intenção textual, nada a ver com a mensagem. Então, fiquem espertos. Mas há mais uma situação. Mudança no sentido. Pobre é um adjetivo objetivo, relativo a recursos financeiros. Na segunda expressão, pobre significa coitado, digno de pena. Professora, e o terceiro caso? O terceiro caso, meus alunos, muda a classe, muda necessariamente o sentido. Então, muda a classe gramatical e aí nós já sabemos, aí é mega coerente. Se mudou classe gramatical, tem que mudar o sentido particular, né? Agora, muitos alunos consideram esse terceiro caso o mais difícil. Alemão comunista, comunista alemão. O que aconteceu aqui? Primeiro, houve mudança de classe gramatical. Pronto. Mudou por quê, professora? Porque é uma regra que diz que o primeiro termo, a ele é dado preferência para ser substantivo. Então, alemão comunista, eu estou falando deste alemão, ele é minha substância, ele que é o substantivo. Comunista é a qualidade dele. Se eu mudei para comunista alemão, agora eu estou falando do comunista. Ele que é minha substância, e alemão agora passou a ser qualificador. Mas por que isso aconteceu, professora? Porque essas palavras, na língua portuguesa, as duas, tanto podem funcionar como substantivo, como adjetivos. E aí quem ganha? Quem chegar primeiro. Quem chegar primeiro leva o troféu e vai ser substantivo. Mudança no sentido. Alemão, no segundo sintagma, se tornou característica, especificação do substantivo comunista, ou seja, um comunista nascido na Alemanha. No primeiro caso, temos um alemão que é comunista, em oposição, por exemplo, a um alemão guitarrista, a um alemão turista, a um alemão generoso, e tudo isso é análise discursiva. Nós usamos das classes gramaticais para descobrirmos quem, de fato, consegue associar a estrutura da língua à grandiosidade de um texto. Isto é interpretar verdadeiramente. Atenção! Sempre que houver essa alteração morfológica, ou seja, troca de classes, haverá mudança de sentido, porque muda o foco, ainda que pareça coincidir bastante o sentido. Lembre-se da famosa frase de Machado de Assis. É um clássico, eu acho que isso resume bem o que nós falamos há pouco. Não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. No primeiro caso, temos um autor que veio a falecer. No segundo, temos um defunto que passou a escrever. Você percebeu que no segundo caso, esse defunto transformou-se em escritor? E é esta frase que eu peço para que você leve para o concurso público, porque ela é grandiosa e vai ajudar muito, muito na hora dessas questões sintagmáticas. Em alguns casos, pode ser difícil detectar quem é o substantivo, sábio, religioso. Então,
A gramática nos diz que a tendência lógica é considerar o primeiro termo substantivo e o segundo adjetivo. Segue o padrão, meu aluno, porque você só quer passar nesse concurso público. E para finalizar mais um encontro, mais uma produção, mais uma vitória de todos nós, eu vou fechar esse encontro com o mesmo pensamento que nós o inauguramos. Eu falhei muitas e muitas vezes na vida, e é exatamente por isso que eu obtive sucesso. Esse pensamento é para todos vocês que a cada dia entram em campo para jogar e que caem, às vezes se machuca, mas não desiste, porque nós não estamos aqui para pararmos. Chegamos até aqui, nós vamos até o final. Espero vocês para a nossa próxima aula, porque nós estamos caminhando para metade de morfologia, ok? Até breve!